Então, olha, primeiro, como você descobriu que queria ser jornalista? Na verdade, foi meio por acaso, assim, né? Eu fui atleta profissional de futsal e era treinador universitário, sou treinador universitário ainda, né? E no meio de 99 eu me vi num dilema, porque eu jogava num clube aqui em São Paulo chamado Ribeirão Pires, que me dava a oportunidade de treinar menos períodos do que os outros atletas. E esse time acabou. E aí eu tinha que tomar uma decisão, se eu continuava na carreira de treinador universitário ou se eu tentava jogar. Se eu fosse jogar em um outro clube, eu tinha que treinar todos os períodos, ninguém ia abrir mais aquela exceção para mim. Aí eu ia ter que largar a carreira de treinador. Aí eu apostei na carreira de treinador e no fim de 99 veio o convite para que eu comentasse o futsal. E aí eu já não podia mais jogar bola, podia comentar e jogar. Então ali eu abandonei, se eu tinha alguma dúvida se eu ia seguir, retomar a carreira de atleta profissional de futsal ou não, ali essa dúvida acabou, porque eu fiquei fazendo a aposta de treinador universitário, futebol e futsal, e comentarista de futsal na ESPN já em 2000, começo de 2000, porque eu não fiz faculdade de jornalismo, eu fiz faculdade de educação física. Eu até comecei a fazer o jornalismo, mas aí eu tranquei, até porque veio aquela determinação que não era obrigatório o diploma para exercer a função e tal, então eu parei. E ali em 2000 que eu comecei a fazer esse trabalho como comentarista, e foi assim durante 7, 8 anos, só com o futsal. Aí já mata como você começou na carreira. E você sempre teve interesse no esporte? Desde pequeno sempre faz o esporte? Eu vivi esporte, muito mais praticando do que assistindo. Você se não assistia muito quando era criança, era daquele que preferia na rua jogar pelada? Na verdade, ainda hoje, eu prefiro jogar do que assistir. Mas como eu estava muito envolvido com o esporte, então eu jogava futebol, jogava futsal, aí jogava pela escola, aí enfim. Então o meu fim de semana todo ele, da infância até a fase adulta, foi jogando. É que quando eu ia disputar minha primeira Copa São Paulo, 16 anos por aí, para 17, eu larguei o futebol para me dedicar só ao futsal. Mas sempre jogando. Aí depois universitário, jogando profissional, mas sempre jogando. Então a minha vida sempre foi dentro do esporte, principalmente futebol e futsal, né? E quais são os principais prós e também os contras da profissão? Os contras são os horários, né? Porque você não tem fim de semana, não tem feriado. Por exemplo, nessa temporada aqui eu trabalhei todos os dias do Natal e todos os dias do Ano Novo. E de fim de semana também você dificilmente tem condição de planejar alguma coisa. Nunca tem um horário fixo, né? Não tem. Hoje eu tô aqui, cheguei aqui era 10 da manhã, 9h30 da manhã, e vou sair 6 horas da tarde. Amanhã, meu primeiro jogo é às 6h30 da manhã do Russo. Aí eu faço bate-bola, saio daqui umas 4h30 da tarde. E a nossa escala do final de semana sempre sai na quinta à noite. A da semana sai na sexta. Você sabe o que você vai fazer de segunda a sexta, na sexta anterior. O que você vai fazer no fim de semana, você sabe na quinta à noite. Então, tem esse prejuízo. E de mais a mais, quando você trabalha com esporte, você nunca tem folga. Vamos supor que aconteça uma raridade e você tem uma folga no domingo. E você está no programa da segunda-feira, você não pode ficar sem acompanhar o que aconteceu no domingo. Senão você vai chegar na segunda e tá morto. Então, assim, os horários, final de semana, feriado, assim, datas festivas, esquece. E quando você tem folga, na verdade você não tem folga. São os lados que não são tão bons. E de positivo, o fundamental é que você faz aquilo que você ama, né? Então, acho que isso aí
não tem preço, porque eu amo a bola, futebol, futsal, amo esporte. E você fazer o que você ama, isso aí você faz com muito mais dedicação, muito mais comprometimento. Então, esse é o principal lado positivo. Ok. O que deve fazer um jovem que quer começar na carreira? Bom, vou falar aqui pela experiência da ESPN, né? Então, falar línguas é fundamental, porque é um canal internacional, então não só falar inglês, né? Mas você ter um estudo nesse sentido. Acompanhar muito o esporte, claro que o futebol é o carro-chefe, né? Mas acompanhar muito o esporte, estar muito atento a tudo, ler muito, que eu acho que é fundamental. E saber que o começo, como em toda profissão, é muito complicado, né? Porque quando a gente fala em jornalismo esportivo, a gente normalmente vem à cabeça, lembra de pessoas que estão aparecendo na televisão, né? E essa é uma minoria da minoria. Então tem muita gente que fica ali no staff, que fica redação, parte de produção e tal, que é a grande parte, né? Mas quem aparece na tela mesmo é a minoria. Então ter essa consciência e ter paciência para tentar atingir os objetivos. Nem sempre o cara consegue. Tem muita gente da produção que queria ser de vídeo, né? E não consegue. Então ter essa consciência que quem aparece na frente da câmera é uma minoria absoluta. O que faz um profissional ser criativo nessa área? Eu acho que aí é muito da característica do cara. Isso aí é muito pessoal, né? Tem gente que tem por característica armazenar mais informação, tem uns que são mais ligados na história, tem outros que estão... E eu acho que é muito pessoal isso, é muito da característica do profissional. O que eu procuro fazer é o seguinte, quanto maior o número de informação que eu tenho sobre aquele assunto que eu vou falar, eu me sinto mais à vontade para de repente brincar com ele, passear ali entre o bom humor, a alegria e o conteúdo. Então eu acho que você está bem informado daquele assunto, tá confiante para falar sobre aquele assunto, te dá um pouco mais de espaço para de repente brincar sobre ele. E o que eu falo sobre você é um cara que sempre passa notícias ou comenta partidos e eventos com muito bom humor e até levando para o lado cômico. Você acha que o jornalismo mais do ponto humorístico pode ganhar mais espaço na televisão, que é uma coisa que você vê pouco, você não vê nas grandes mídias. Você está fazendo isso há pouco tempo, mas você não vê muito destaque para isso. Você acha que... Eu acho que assim, eu acho que para qualquer ramo de atividade é melhor você sorrir do que outra coisa. Então a minha ideia não é nem ser humorista, porque eu acho que eu não tenho competência para isso. A minha ideia é fazer o meu trabalho com alegria. Então assim, se eu tentar ser engraçado, eu acho que eu vou acabar caindo no ridículo. O que eu tento fazer é fazer as coisas com bom humor, mostrar pro cara que está em casa que eu estou feliz em estar ali. Então essa é a minha ideia principal. O que eu acho que pode ser um diferencial nessa história é que desde sempre, não no vídeo, mas desde sempre, eu tenho ali um raciocínio rápido para algumas tiradas. E quando eu acho que cabe, eu acabo usando um pouco mais dessa ferramenta. Mas assim, a minha ideia central, e aí eu acho que tem um caminho, mas não só no jornalismo esportivo, mas em todo o ramo de atividade, é fazer as coisas com alegria, com alto astral, com uma energia positiva. É nisso que eu acredito fundamentalmente. Você teve ou tem alguma profissão que você se inspira, que é uma referência para você? Assim, eu tenho várias pessoas que eu admiro como jornalista esportivo, como comentarista. O Paulo Calçade, que trabalha comigo aqui, é um deles. O Maurício Noriega, um outro cara que eu gosto muito. São pessoas que eu gosto de ver comentando, né? É que nesse estilo que
eu procuro seguir a minha linha de conduta aqui dentro, é mais difícil você buscar referências, né? Mas pessoas que eu gosto de ver comentando, principalmente Paulo Calçade e Maurício Noriega. E o que você tem para dizer para que você pode dizer para você tem alguma mensagem que você gostaria de dar para todos os jovens que estudam jornalismo ou têm muito interesse no Brasil todo em entrar? Você tem algum recado para eles? Eu acho que é acreditar e insistir, porque não vai ser fácil, mas acreditar e apostar em trabalhar naquilo que ama, eu acho que isso não tem preço, mas que é preciso ter muita paciência, porque jornalismo não é vídeo. Então, muito estudo, muito preparo, mas muita paciência para, assim, muito amor por aquilo que faz, mas muito preparo, de repente atingir o seu objetivo final. Mas acreditar sempre, apostar sempre e insistir em fazer aquilo que ama, porque a chance de dar certo ela é muito maior. Então fechou. É isso? É. Então é nóis, Matheus. Vamos ver.